Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez, professora Edicleia, do canal Língua Portuguesa em Foco, para trabalharmos juntos mais um conteúdo de língua portuguesa. Bora lá? Vamos começar? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gêneros textuais biografia e autobiografia. O gênero textual biografia, ele é literário, narrativo e é escrito em terceira pessoa. No caso, ele, ela, porque vai contar a história de alguém. E o gênero biografia segue uma ordem cronológica dos fatos. Começa desde o nascimento, retrata a vida familiar na infância, né? Quais foram as preferências, as brincadeiras ou algo que realizou na infância mais marcante. Depois vem para a adolescência, a fase adulta. Então relata os fatos marcantes dessas fases na ordem, né, da sequência cronológica. Então busca relatar os principais acontecimentos da vida de uma pessoa, sua origem, sua infância, sua adolescência, a fase adulta, né? Como eu falei, e fala sobre os pais, que são a filiação, escolaridade, o trabalho, os relacionamentos, né? As suas preferências, o que mais gostava de fazer, gostava de dançar, gostava de estudar, de ler. Então sempre vem relatando algo durante a vida da pessoa desde a infância. Geralmente, a biografia é feita sobre a vida de uma personalidade famosa, importante para a sociedade. Mas nada impede que nós, por exemplo, eu, você, tenhamos uma bibliografia, né? Porque é para contar a vida, os fatos mais marcantes da vida de uma pessoa, então nada impede que tenhamos também. Nós não somos famosos, mas podemos também ter uma biografia. A biografia serve para conhecermos um pouco mais sobre a vida ou a história de alguém. Bom, biografia tem origem, né, lá na Grécia, dos gregos. A palavra biografia é composta por dois termos de origem grega. Bio, que significa vida, e grafia, que significa escrita. Portanto, a escrita da vida. Biografia. O que precisamos para fazer uma biografia? Bom, para realizar uma biografia, o biógrafo, no caso o autor, quem está escrevendo a biografia, segue alguns passos. Primeiro, ele define quem será o biografado, quem que é a personalidade ou a pessoa que quer contar a vida, né? Quer contar a vida dela, quem será essa pessoa, ele define. Primeiro, quem será. Depois ele busca informações importantes sobre a vida dessa pessoa, através de documentos, de relatos e conversas com pessoas que conheciam, pessoas da família, realiza entrevistas. Então ele junta, né, todos os dados que ele conseguir com essa busca, com essa pesquisa, para depois registrar essas informações. Dados importantes que devem ser registrados na biografia. Então, o que nós falamos no início, né? Que começa desde o início: data de nascimento, os dados familiares, quem são os pais, né? Onde viviam, onde moravam. E tudo que essa pessoa fez, realizou de importante, as obras, por exemplo, escreveu uma música, escreveu um poema, né? Tudo que ela fez de importante durante seu desenvolvimento para registrar na biografia. Interesses e preferências dessa pessoa, né? Como eu disse, o que ela fazia? Ela gostava muito de ler, gostava muito de escrever, de dançar, de correr, se for um atleta, né? Então, quais são as preferências, o que essa pessoa gostava de fazer? E no caso, se a pessoa já estiver falecida, né? Se for retratar a vida de alguém que já faleceu, devemos colocar a data, a causa da morte, o local, né? Para que as pessoas já compreendam que aquela pessoa já não está mais entre nós, mas que contribuiu muito durante a sua vida.
Temos também um outro gênero textual, né, parecido com a biografia, que vai retratar também a vida de alguém, só que a autobiografia retrata a vida do próprio autor, de quem está escrevendo. Por exemplo, se eu for fazer uma autobiografia, eu vou falar sobre dados da minha vida, certo? Então, cada um que faz a autobiografia fala sobre sua vida. É um gênero textual literário narrativo, assim como a biografia, e como o próprio nome diz, a autobiografia é quando o autor ou o biógrafo relata os fatos e acontecimentos da sua própria vida. Portanto, a autobiografia é escrita em primeira pessoa. Eu gostava disso, eu fiz isso. E também utiliza os verbos no pretérito, no passado, né? Então, eu gostava, eu fazia, eu estudava. Assim como na biografia, também utiliza os verbos no passado, porque são relatos de vivências, né, da pessoa que já presenciou, que já viveu. Então, usa-se no passado, no pretérito. Igual aqui também na autobiografia, você vai contar a sua vida, né, o que você já realizou, o que você gostava. Então, sempre no pretérito. A autobiografia utiliza o verbo eu, utiliza a pessoa, a primeira pessoa, eu, e a biografia utiliza ele e ela, que é a terceira pessoa. Tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho. Um super beijo e até a próxima aula. Tchau!